Reflexão bíblica. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Efésios 1. Paulo saúda os Efésios e os abençoa com graça e paz. Ele louva a Deus pela bênção espiritual que ele concedeu aos crentes em Cristo, incluindo a predestinação para adoção, redenção e selo com o Espírito Santo. Paulo se alegra com os Efésios. No capítulo 1 de Efésios, veremos que Paulo falará sobre a escolha de Deus através de Cristo, antes da fundação de todo o mundo. O sangue de Jesus, derramado na cruz, promoveu tão grande eleição. Veremos que a igreja de Éfeso correspondeu de forma surpreendente à fé anunciada por eles, através do Evangelho de Cristo. Por isso, Paulo expressará sua imensa alegria e, orando, que o Senhor os aperfeiçoe cada vez mais no conhecimento de seu Filho, Jesus. Contexto histórico. Em Gálatas 6, Paulo encerrou sua carta, ensinando sobre como deveria ser tratado o pecador grave e como os cristãos devem se ajudar uns aos outros. Um tema muito legal foi a lei da semeadura. O apóstolo explicou em detalhes sobre tal princípio e suas implicações em nossas vidas. Abordou também a importância e a superioridade do novo nascimento em Cristo, contra a hipocrisia da circuncisão. Acompanhe a seguir o estudo completo de Efésios 1. Principais lições de Efésios 1 para os dias atuais. Efésios 1 destaca a soberania de Deus, a obra redentora de Cristo e a identidade e herança dos crentes em Cristo. Uma das principais lições é sobre a soberania divina na salvação. Paulo ensina que Deus escolheu os crentes antes da fundação do mundo, predestinando-os para serem adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade. Outra lição crucial é sobre a riqueza da herança dos crentes em Cristo. Paulo descreve a herança celestial que os crentes têm em Cristo, incluindo a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados e a garantia da salvação pelo Espírito Santo. Além disso, o capítulo enfatiza a exaltação de Cristo como cabeça da Igreja. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o constituiu como cabeça sobre todas as coisas para a Igreja, que é o seu corpo. Em resumo, Efésios 1 nos ensina sobre a soberania divina na salvação, a riqueza da herança dos crentes em Cristo e a exaltação de Cristo como cabeça da Igreja. Essas lições nos desafiam a vivermos em gratidão pela obra redentora de Cristo e a reconhecermos nossa identidade e posição em Cristo como filhos amados de Deus. Acompanhe a seguir o estudo versículo por versículo de Efésios 1. O apóstolo. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo aos gentios, foi quem escreveu a carta aos Efésios. Ele deve ter escrito esta carta na prisão, provavelmente em Roma, juntamente com Colossenses e Filemon. Paulo se identificou como apóstolo. Um apóstolo era alguém comissionado e enviado em uma missão especial pelo Cristo ressurreto. O apóstolo estava capacitado pelo Espírito Santo para desempenhar o serviço a qual Jesus o comissionara. Paulo estava exercendo sua comissão apostólica em conformidade com a vontade de Deus. Provavelmente, esta carta também destinava-se para outras igrejas da Ásia Menor, embora esteja claro que os principais destinatários são os santos, cristãos, que estão em Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, atual Turquia, situada na intersecção de grandes rotas comerciais. Esta localização privilegiada de Éfeso a tornava um importante centro comercial. Éfeso tinha um porto que dava para o rio Caster, que deságua no mar Egeu. A região se orgulhava do templo pagão erguido em honra à deusa romana Ártemis, Atos 19 verso 23. Aparentemente, a igreja de Éfeso prosperou por um certo tempo,
o que não dispensou a necessidade de exortações adicionais. Apocalipse 2 versos 1 ao 7. A bênção apostólica. Versículo 2. Graça seja a vós, e paz, de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Apesar de curta, a saudação de Paulo é importante do ponto de vista teológico. Graça e paz são dons de Deus que nós não merecemos. Paulo usou a palavra graça 12 vezes e paz 8 vezes. Sobre graça, ver nota em Efésios 2 verso 4. Efésios 1 versos 3 ao 14, um chamado à adoção e à redenção. Depois da saudação dos versos 1 e 2, temos uma série de expressões a respeito das maravilhosas bênçãos espirituais da Igreja em Jesus Cristo. Deus promete todas estas dádivas a todos os cristãos, pois elas provêm de sua graça, sabedoria e propósito eterno. Estes 12 versículos formam uma longa e única frase no grego. Bendito seja. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Inicia esta sessão chamada de doxologia, pois narra o que Deus fez. É uma expressão de adoração, louvor e honra ao Senhor. Doxologias como esta são encontradas em 2 Coríntios 1 verso 3 e 1 Pedro 1 verso 3. Nesta sessão majestosa, Paulo escreveu sobre as bênçãos pertencentes à Igreja por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Entre elas temos nossa união com Cristo, o fato de que estaremos assentados com Ele no céu e nossa adoção, redenção e eleição. Todos os dons espirituais e habilidades para o serviço também provêm destas bênçãos espirituais que Deus dá a cada cristão no momento em que ele é salvo. Antes da fundação do mundo. Versículo 4. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Deus nos escolheu nele, traz a ideia da eleição por Deus cuja origem encontra-se no importante tema da união espiritual, pois a eleição é em Cristo. A doutrina da eleição é um dos ensinamentos mais importantes e também mais mal compreendidos da Bíblia. Expondo da forma mais simples possível, a eleição diz respeito ao plano pelo qual Deus realiza sua vontade. É mais apropriado entender o significado de eleição como a iniciativa soberana de Deus de trazer pessoas à fé em Cristo, criando um relacionamento especial de pacto com Ele. Este tema é a base para toda a abertura de Efésios, que inclui as expressões Deus nos escolheu, verso 4, nos predestinou, verso 5, e fomos predestinados conforme o propósito de Deus, verso 11. O foco de Paulo no caráter cristocêntrico da eleição é vital. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso mostra que o Evangelho é central no plano de Deus para a história. Fomos escolhidos para que fossemos santos e sem culpa. Santidade e a pureza são os resultados, e não a base, da eleição de Deus. Predestinados à paternidade de Deus. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Nos predestinou para todas as bênçãos de Deus de acordo com soberana predestinação divina, feita em amor e com um propósito. Predestinação é a intenção consistente e coerente da vontade de Deus, isto é, uma decisão eterna que assegura aquilo que vai acontecer. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, designa o amor resoluto de Deus. Os cristãos são adotados e passam a fazer parte da família de Deus. A adoção é a declaração legal de que somos filhos do Senhor, com todos os direitos, privilégios e deveres de um cristão.
nos fez aceitáveis. Versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. O propósito final do plano de redenção de Deus é louvor da glória da sua graça. Graça é o livre favor de Deus para com aqueles que não o merecem. Os cristãos recebem graça apenas porque o Senhor é gracioso. Redenção pelo sangue. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção, significa que os cristãos foram comprados com o preço do sangue de Cristo, 1 Coríntios 6 verso 20, e foram remidos do pecado, de Satanás e da miséria de sua natureza pecadora. O resultado da redenção é a eliminação de nossa dívida de pecado, o que resulta em pleno perdão. Graça derramada. Versículos 8 e 9. Que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo. A graça de Deus foi derramada sobre os cristãos de acordo com o mistério da sua vontade. Paulo não quis dizer que a vontade de Deus é secreta da maneira que as religiões de mistérios da Ásia Menor ensinavam. Os mistérios diziam que os planos divinos estavam fundamentalmente ocultos a todos, exceto a uns poucos iluminados, ao passo que, para Paulo, mistério significava a revelação de um componente do plano de Deus, de modo que agora todos podem entendê-lo. Efésios 3 versos 2 ao 13. Especificamente, este mistério envolvia o cumprimento do plano de Deus de fazer todas as coisas convergirem no Messias. Plenitude dos tempos. Versículo 10. Que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele. Plenitude dos tempos designa que o objetivo da história está baseado no propósito divino referente ao Redentor crucificado, Jesus, o Messias, para quem, por quem e em quem são todas as coisas. O objetivo é estabelecer uma nova ordem mundial cujo cabeça, reconhecido por todos, é Jesus Cristo. Verso 22. Ele é o cabeça de um universo reunido. Hoje Cristo governa e reina à mão direita de Deus Pai. Um dia Ele irá estabelecer seu reino e trazer o novo céu e a nova terra, cumprindo e concluindo o propósito redentor de Deus. É isso que significa que Ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele. Herança celeste. Versículo 11. Em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Na expressão, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados, Paulo discute o resultado final da redenção de um ponto de vista que vai da eternidade passada à eternidade futura. Os herdeiros são pessoas que Deus escolheu e predestinou. Eles não vieram à fé em Cristo por acaso, à força ou por escolha sem ajuda, e sim pela capacitação do Espírito de Deus. Construindo sua argumentação com base nos temas do Antigo Testamento, Paulo viu que aqueles que recebem esta herança dão continuidade ao povo do pacto do Antigo Testamento. Selados com o Espírito. Versículos 12 e 13. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados com o Espírito Santo da promessa, refere-se ao fato de que a outorga do Espírito Santo aos crentes fora primeiramente profetizado no Antigo Testamento e depois por Jesus. Joel 2 versículos 28 e 29. Ele é descrito como um selo, simbolizando propriedade, e como penhor,
apontando para a redenção futura. Embora os cristãos ainda não tenham experimentado a redenção em sua totalidade, Deus trará a redenção final, viver face a face com Deus, para todos aqueles que receberam o Espírito. Paulo reconhece. Versículos 14 e 15. Quem é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória? Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, ouvindo também a fé que entre vós, sugere que Paulo tem escrito e enviado as cartas aos Efésios, Colossenses e Filemon ao mesmo tempo. Filemon 5 indica que o apóstolo havia acabado de receber notícias da fé dos cristãos da Ásia Menor. Paulo se alegra pelo Evangelho em Éfeso. Versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Não cesso de dar graças por vós, indica que Paulo estava particularmente grato pela fé e pelo amor de seus leitores. O foco da fé é Cristo. É a fé expressa no amor ao próximo. Este amor é sinal de fé verdadeira. Gálatas 5 verso 6. Espírito de sabedoria e revelação. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Sabedoria e revelação refere-se ao desejo de Paulo de que os cristãos de Éfeso entendessem quão grandes recursos espirituais eles tinham em Cristo. Revelação diz respeito ao discernimento e compreensão que o Espírito traz aos mistérios da verdade divina. Paulo queria que seus leitores tivessem espírito de sabedoria para que pudessem conhecer Deus de forma mais completa. Deus já tinha dado sabedoria aos cristãos, versos 8 e 9, mas Paulo orou pedindo que a igreja não apenas entendesse, mas também experimentasse estas bênçãos. A esperança do chamado. Versículo 18. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A esperança do seu chamado é a certeza da vida eterna, garantida pela presença do Espírito Santo. As riquezas da glória da sua herança refere-se ao fato de que os cristãos haverão de herdar todas as bênçãos de Deus. Romanos 8 verso 32. Esta expressão denota ou a herança de Deus ou a nossa herança, isto é, ou a herança que Deus recebe ou a que Ele dá. O Antigo Testamento ensina várias vezes que a herança de Deus é seu povo. Semelhantemente, as palavras de Paulo também mostram esta compreensão, apontando para aquilo que o Senhor irá receber ao ser glorificado em seus santos. Operação do poder de Deus. Versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder? Somente o poder de Deus pode trazer os cristãos em segurança às riquezas da glória final, disponíveis no céu por meio da suprema grandeza do seu poder. O extraordinário poder de Deus, pelo qual Cristo ressuscitou dos mortos, é o mesmo poder que age nos cristãos e por meio deles. O domínio de Jesus. Versículos 20 ao 23. Que manifestou em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais, muito acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A ressurreição de Cristo era a força motriz da vida de Paulo. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus não apenas reverteu o processo natural da morte. Ele foi além. O Senhor ressuscitou a Jesus para uma vida inteiramente nova,
dando-lhe um corpo ressurreto. Jesus não foi apenas ressurreto, ele está assentado à destra de Deus Pai, o lugar de autoridade de onde ele reina neste exato momento. Cristo está acima de todos, o que indica que ele é infinitamente superior. A ascensão e exaltação completaram a ressurreição, dando esperança aos cristãos, pois Jesus Cristo se tornou as primícias de seu povo. Paulo afirmou que a igreja só existe e funciona por causa de sua relação vital com seu cabeça, Cristo Jesus. Sendo Cristo ressurreto e exaltado, Jesus não precisa de nada e de ninguém. Ele é independente. Contudo, como cabeça, sem seu corpo, a igreja, ele está incompleto. Portanto, o corpo e a cabeça são um no sentido mais verdadeiro possível. 5 importantes lições que podemos aprender em Efésios 1. Bênçãos espirituais em Cristo. Efésios 1 enfatiza as bênçãos espirituais que os crentes têm em Cristo. Isso nos lembra da nossa identidade e posição em Cristo, que inclui adoção como filhos de Deus e redenção pelo seu sangue. Eleição e predestinação. O capítulo também aborda o tema da eleição e predestinação, destacando o papel soberano de Deus na salvação. Isso nos ensina sobre a soberania de Deus e a confiança na sua vontade perfeita. O papel do Espírito Santo. Efésios 1 ressalta o papel do Espírito Santo na vida do crente, desde selar-nos como propriedade de Deus até garantir nossa herança eterna. Isso nos lembra da presença e do poder do Espírito Santo em nossa vida cristã. Louvor e adoração. O capítulo termina com uma doxologia, um louvor a Deus pela sua graça e soberania na salvação. Isso nos ensina a responder com gratidão e adoração ao reconhecer as bênçãos espirituais que recebemos em Cristo. A unidade do corpo de Cristo. Efésios 1 também destaca a união dos crentes com Cristo e entre si, formando o corpo de Cristo. Isso nos desafia a viver em unidade e amor mútuo, refletindo a comunhão que temos em Cristo. Conclusão. Paulo inicia a carta como sempre, apresentando sua credencial apostólica segundo a vontade de Deus, mostrando que a sua vocação é verdadeira. Saúda os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus e em seguida, adora a Deus, pelo fato de ter nos abençoado de forma abundante e plena, através de Jesus. Este fato nos capacita a sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Fomos escolhidos para viver de maneira santa, sendo parte do bom propósito do Senhor. Nossos pecados foram perdoados por meio do derramamento do sangue de Jesus. O Pai exigiu um sacrifício perfeito e apenas seu Filho estava apto. Então Paulo exalta a graça de Deus, ensinando que Deus não nos abandonou em nossos pecados, antes, sua infinita sabedoria e entendimento, nos deu o propósito, através de Cristo, que é o centro de toda a criação. Dito isto, o apóstolo demonstra toda a sua alegria ao saber que a fé dos efésios cresce, pela comunhão uns com os outros. Como resultado, Paulo tem dado graças a Deus de maneira constante e não cessa de colocá-los em oração, diante de Deus, e pedindo que lhes conceda a sabedoria, a revelação e relacionamento com Jesus. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.